Oi, eu sou a Maia e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os meus livros de junho. Bom, vamos lá. Nesse mês de junho eu li bastante coisa. O primeiro livro desse mês foi Príncipe Cruel. Gente, esse livro foi uma surpresa muito grande pra mim. Se vocês já me assistem há um tempo, vocês já me viram falar que eu não sou muito fã de fantasia, né? Mas esse livro aqui fez eu pagar minha língua completamente. Especialmente porque eu digo que eu não sou muito fã de fantasia, mas a maior parte dos livros que eu leio de fantasia são romantasias. E esse livro aqui não é uma romantasia, muito pelo contrário, na verdade. Então, assim, me surpreendeu bastante. Nesse livro a gente acompanha a Jude e o Cardan. O primeiro capítulo do livro já começa com a Jude criança e ela tá com as irmãs dela na sala. E aí o Madoc, que é o general do mundo das fadas, chega lá pra buscar a mulher dele, porque a mãe da Jude é casada com ele. E aí ela fala que não vai voltar. O Madoc faz um massacre lá, mata a mãe, mata o pai das meninas e leva elas embora pra viver no mundo das fadas. Chegando lá, a Judy vai ser tratada como a elite do mundo das fadas, então ela frequenta a escola com essa galera, com ninfas e ogros e essas coisas, e é muito diferente. A ambientação desse livro é muito legal. Eu nunca tinha lido nada do mundo férico, assim, e eu achei muito diferente. Eu gostei bastante do jeito que a Holly Black criou e retratou esse mundo, e por conta dela ser humana, ela ser mortal, ela sofre muito bullying. E também esse mundo das fadas, né, meio hostil com os humanos, porque meio que tudo é meio tricky pra gente. Assim, tem frutas que você come e é tipo assim, meu Deus, você fica maluca. Os féricos podem nos enfeitiçar e tipo assim, a gente fica meio pirotizado. E várias coisas que são bem hostis, né? Além das pessoas que não gostam muito dos humanos. Então, toda essa relação e tudo isso torna a Judy, e ela não aceita nada calada, então o povo fica batendo nela igual um saco de pancada e ela fica revidando, fica respondendo, sabe? Então, não é legal a dinâmica, né? Mas ela é muito intrigante. E com isso a gente começa a história entre a Judy e o Cardan. O Cardan é o príncipe e a Judy é a filha do general, a filha, né, do general. Então eles meio que convivem no mesmo ciclo sociais, eles se odeiam e a gente vai acompanhando toda a dinâmica do relacionamento deles, da Judy, inclusive com esse grupo de amigos desse menino, dela com a irmã dela, que assim, a irmã dela é uma sonsa, uma songamonga. Uma coisa que eu gosto muito nesse livro é a evolução dos personagens. Eu sinto muito que eles são muito bem construídos. Todo mundo tá ali naquele livro com um propósito. Adoro a maneira como esse livro é escrita, eu devorei ele. Então assim, pra um livro de fantasia que não é romantasia, eu li ele em tipo 2, 3 dias. É uma coisa muito impactante pra mim, assim, com alta fantasia ainda. É muito raro de eu ficar tão engajada enquanto eu fiquei com esse livro. Enfim, amei muito, 5 estrelas, favorito, me deixou muito ansiosa pra ler os outros livros. Bom, depois dessa obra de arte, eu li Mesa para Um. Gente, Mesa para Um, eu tenho uma relação meio ok com a Beth O'Harley, eu acho que, se eu não me engano, é assim que fala o nome dela, porque ela foi quem escreveu Teto para Dois. Eu tenho um outro livro dela aqui que chama A Troca, então eu já li bastante títulos dela e eu gosto da escrita dela, mas esse livro não funcionou pra mim pelo simples fato de que eu odiava muito o personagem principal. A história, a sinopse é resumidamente esse cara, que eu não lembro o nome dele até de tanta raiva que eu tenho dele, que namora essas 3 mulheres. Uma que se chama Siobhan, eu não sei como se pronuncia o nome dela direito, a outra que se chama Miranda e a outra que se chama Jane. E aí o livro começa no Dia dos Namorados, em que ele marcou um café da manhã com uma, o almoço com a outra e o jantar com a outra, e ele não vai em nenhum dos 3 eventos que ele fez com essas 3 namoradas dele. Cada capítulo é narrado por uma delas, a gente não tem o ponto de vista dele, e a gente vai acompanhando o relacionamento dele se desenvolvendo, qual tipo de relacionamento ele tem com cada uma delas. Por exemplo, com a Siobhan é um relacionamento mais casual, eles só transam, eles não têm aquele envolvimento romântico, etc. A Miranda é a namorada tradicional dele, né, ele apresenta ela pra mãe dele, ele conhece os amigos dela, essas coisas, então ele tem esse relacionamento mais tradicional com ela. E a Jane, na verdade, ela é só amiga dele, mas ela é apaixonada por ele, e aí fica esse negócio meio... Esse livro, eu gosto das personagens dele, mas a maneira como ele é narrado, justamente todo esse plot desse cara enganando 3 mulheres, me deixou muito that friend that's too woke. Foi tipo isso, eu fiquei tipo, não consegui me sentir confortável lendo o livro de 3 mulheres sendo enganadas por ele, de certo modo. Enfim, no final tem um plot twist bem revelador e uma coisa, ai meu Deus, coitadinho, ele tem tantos traumas, que não comprei, não achei, tipo assim, chorei quando teve a revelação do final, porque me apeguei muito às mulheres, às personagens, mas assim, a experiência de estar convivendo sempre com esse cara estragou o livro pra mim, de verdade. É um livro que pra mim foi um clássico 2 estrelas, tipo assim, foi ruim, mas também não foi tão ruim assim, sabe? Aí depois desse livro eu li Sade. E assim, Sade é um mistério que eu já tinha visto a Liv Resenha, se eu não me engano, falando há muito tempo atrás, e ele tava no meu Kindle há muito tempo, e eu tava com uma vontade de ler um suspense, uma coisa meio assim, e assim, muito
muito surpresa com esse livro. Esse livro conta sobre a história de duas irmãs, a Matt e a Sadie. A Matt, ela é mais nova que a Sadie, e a Sadie nasce nessa família disfuncional. Ela nem sabe quem é o pai dela, a mãe dela é uma drogada, e elas moram naqueles terrenos que são vários trailers dos Estados Unidos. Aí a mãe dela vira e mexe, fica com os caras por um tempo, e aí, dentre essas peripécias da mãe dela, ela fica com o pai da Matt, e aí a Sadie ganha a Matt de presente. E aí a grande missão da vida da Sadie é cuidar dessa irmã com todo o cuidado que ela não teve. Então a Sadie vira meio que a mãe da Matt, mas a Matt tem uma ligação muito profunda com a mãe. Mesmo que a mãe dela seja toda torta, toda esquisita, a Sadie funciona meio de escudo. Sabe aquela foto que tem do soldado assim? Essa é a relação delas. A Sadie meio que esconde toda a sujeira que a mãe delas tem, pra que a Matt tenha essa visão romantizada da mãe dela. E aí um belo dia a Matt some, e aí depois de um tempo a gente descobre que essa irmã dela veio a falecer, e a gente acompanha dois povos do passado, que é narrado pela Sadie, indo atrás de quem ela acha ser o assassino da irmã dela, e o povo do presente, que é narrado em formato de podcast, que eu achei fenomenal. Enquanto eu estava lendo, eu sentia muito aquela vibe Modus Operandi, sabe? O podcast que tem. E eu ficava, tipo assim, imaginando a intro do Modus Operandi. Eu fiquei muito imersa nesse sentido. E a gente acompanha no presente esse investigador, que a moça que criou mais ou menos elas ali, que é dona do complexo de trailers, chama pra investigar porque a Sadie sumiu no presente. Então esse passado que a gente tá acompanhando dela indo atrás do assassino da irmã, no presente ninguém sabe onde ela tá, ninguém sabe o que aconteceu, e a gente vai acompanhar esse passado e esse presente até eles irem se encaixando e algumas coisas irem começando a fazer sentido. É um livro muito legal, que é muito diferente de tudo que eu já tinha lido. Outra coisa, a Sadie, ela tem gagueira. Isso é retratado no livro, e eu nunca tinha lido, eu acho, uma protagonista gaga. Esse livro tem muitas coisas diferentes que eu nunca tinha lido em nenhum outro. Não gostei muito do final desse livro, então por isso que essa nota é meio mediana, né? No final eu dei 3 estrelas pra Sadie. Foi um livro que me cativou durante toda a leitura, mas o final realmente eu fiquei um pouquinho decepcionada. Mas assim, fica aí a recomendação, é um livro gostosinho de ler, que eu li bem rápido também, porque ele é bem engajado, você fica bem engajado na história, ainda mais por ser narrado nesse estilo podcast, esses capítulos do presente, você passa por eles assim muito rápido. Depois de Sadie, eu li Eu Que Nunca Conheci os Homens. Esse livro é muito difícil de falar sobre o que ele é, porque ele é um livro muito curto. Então, dependendo de quanto você fala sobre ele, você acaba entregando grande parte da história, sabe? Nesse livro a gente acompanha a Pequena. Sim, a nossa personagem principal não tem nome, todo mundo chama ela de Pequena, porque ela e mais 39 mulheres foram colocadas em um bunker, e é isso que ela sabe da vida dela. Ela entrou nesse bunker, ela era bem pequenininha, então ela não tem nenhuma memória do lado de fora, de como era a vida dela fora de lá. Quem eram os pais dela, se ela tinha pais, onde ela morava, ela não tem memória nenhuma, tanto que ela não sabe nem o nome dela. E as mulheres lá de dentro só chamam ela de Pequena, porque ela é a pequena entre elas. Nesse livro a gente acompanha a vida da Pequena, como é estar em um ambiente apenas com 39 outras mulheres, como elas convivem, como é a realidade delas. A gente não sabe ao certo por que elas estão ali, se elas foram colocadas ali por causa de um projeto governamental, o que queriam fazer com elas, porque elas estão ali há muitos anos, elas nem sabem mais quanto tempo, e elas estão vivendo meio que no automático. Tem guardas em volta dessa cela que elas estão, eles ficam constantemente de olho nelas, elas não podem se encostar, então isso é um grande fato, que como você desenvolve e cria relacionamentos com pessoas sem poder tocar umas nas outras. E é isso, elas comem quando entregam comida pra elas, elas dormem quando apagam as luzes pra elas, enfim. E aí, dentro de tudo isso, dessa realidade, um belo dia, soa um alarme e todos os guardas somem. E, por coincidência, a chave da cela delas estava na porta. Então elas conseguem sair desse bunker e ver se elas conseguem ir atrás de respostas para todos os questionamentos que elas têm, ou se elas só vão criar mais dúvidas. É um livro muito complexo e muito bonito. E eu acho que ele fala muito sobre feminilidade, no geral, sobre autodescobrimento. Enfim, é uma jornada. A gente vai acompanhando a jornada delas em busca de respostas para todas as perguntas e questionamentos que elas têm. A coisa mais especial desse livro, eu acho que é a Pequena, porque esse livro é narrado em primeira pessoa. E eu não acho que poderia ter personagem principal melhor pra essa história do que ela, porque ela é a única pessoa que a única realidade que ela conhece é aquela do bunker, e justamente por isso ela não tem medo de nada. Ela é muito destemida, ela é muito curiosa, então essa curiosidade dela acaba criando oportunidades pra ela e todas as mulheres ao redor dela de viver mesmo, de uma maneira diferente. Ela é a peça-chave de toda essa comunidade. É muito louco a gente analisar como a maneira como um ser humano é criado, fisicamente até, né, e até emocionalmente, molda a maneira como ele lida com diversas coisas na vida. É um daqueles livros curtos que tem um impacto certeiro que ele precisa ter. E foi um
4 estrelas, porque eu tive um pouco de dificuldade com a narrativa desse livro, que acabou fazendo com que eu tirasse uma estrela, porque eu não conseguia me conectar da maneira como eu tava querendo com a história, justamente porque esse livro não tem capítulos, ele é um livro narrado assim, ó, dificultou um pouco pra mim, porque às vezes eu parava a leitura no meio de um parágrafo e eu voltava e eu não tava conseguindo me conectar com o que tinha acabado de acontecer ali antes, porque não tem uma divisão muito concreta, sabe? Infelizmente fez eu tirar uma estrela, mas é um livro muito bom e uma história muito foda que vale muito a pena ser lido. Bom, depois disso eu li Como Arruinar um Casamento. E, bom, esse livro tá muito hypado porque ele acabou de chegar, né, no Brasil, acho que chegou há 1 mês atrás, 2 meses atrás talvez, então tô vendo bastante gente lendo ele, comentando bastante sobre esse livro, e eu nem sabia que ele já tinha sido traduzido pro Brasil, tanto que eu tinha ele no Kindle há um bom tempo. Isso é uma coisa que acontece muito frequentemente comigo. Eu baixo livros em inglês que não tem nem previsão de chegarem ao Brasil e aí eu acabo lendo. E ocasionalmente, quando eu vou logar no Maratona ou no Goodreads, eu descubro que eles já foram traduzidos pro português. Nesse livro a gente acompanha a Phoebe, é uma professora de faculdade. A gente entende que ela acabou de chegar no hotel dos sonhos dela. Ela sempre sonhou de viajar pra aquele lugar, mas ela chega lá com o intuito de acabar com a própria vida. E aí, quando ela chega nesse hotel e ela vai fazer o check-in dela e tudo mais, ela descobre que vai ter um casamento naquela semana nesse hotel. E aí, entre vais e vem, ela encontra a noiva no elevador. Conversa vai, conversa vem. A noiva pergunta por que ela tá lá e ela fala que ela tá lá pra se matar. E a noiva fica desesperada. Essa noiva se chama Lila. A Lila fica desesperada e fica, pelo amor de Deus, você não pode se matar na semana do meu casamento. Você não sabe o quanto dinheiro eu gastei nesse casamento. Não sabe quanto tempo eu sonho em me casar. Por favor, não se mata. Entre esse start, a gente vai entender como essa semana do casamento da Lila vai mudar a vida da Phoebe, como essa semana do casamento de uma pessoa que ela nem conhecia até então transforma várias coisas na vida dela. Eu achava que esse livro ia ser de romance pela capa dele, mas na verdade ele é um livro meio drama, que fala muito sobre conexões humanas, conexões femininas, amizades femininas, sobre você ser fiel a você e às suas vontades, e que às vezes você precisa chegar no fundo do poço pra perceber as pequenas coisas que valem a pena. É um livro muito bom. A escrita dessa mulher é uma coisa que precisa ser estudada. E assim, a Phoebe é uma personagem muito complexa, com muitos nuances, que eu não tava esperando me conectar tanto com ela como eu me conectei, assim, sabe? E o relacionamento dela com a Lila, pra mim, é a coisa mais fenomenal que existe. Eu descobri que eu gosto muito de ler sobre a amizade feminina. A gente é muito ensinado a ser que nós somos rivais e tudo mais, e principalmente nessas circunstâncias que a Lila e que a Phoebe se encontram, elas podiam muito bem ter desenvolvido um relacionamento muito tóxico, a certo modo, mas elas preferiram se amar e se apoiar, independente de qualquer coisa, sabe? Isso eu achei que foi a coisa mais bonita que eu pude tirar desse livro. Depois de todos esses eu li O Cara Que Eu Estou Afim Não É Um Cara. Eu já tinha lido ele, eu já tinha minhas opiniões sobre esse mangá, mas a minha namorada me deu de presente de aniversário de namoro o segundo volume, então eu reli o primeiro, porque eu já não me lembrava muito bem da história, porque ele pula de uma cena pra outra, uma cena, um negócio, entendeu? Ele não costura muito bem a passagem de tempo e essas coisas, então às vezes eu me desconectava um pouco da história. E aí por isso eu achei melhor reler pra ler o segundo volume. E assim, de fato, esse primeiro volume ainda é meu favorito. Eu gosto muito do jeito que elas se relacionam. E bom, aqui a gente tem a história da Mitsuki e da Aya, que são duas meninas do ensino médio que gostam de rock and roll. E a Aya é meio Gyaro da Silva, então as amigas dela não conseguem entender muito esse gosto musical dela, então ela se sente muito sozinha. E um dia ela entra na loja de CDs, que é do tio da Mitsuki, e encontra a Mitsuki lá. Só que a Mitsuki tá vestida assim, cunt. Então ela acha que a Mitsuki é um menino. E ela começa a meio que desenvolver um crush pela Mitsuki. Ela fica tipo assim, meu Deus, meu crush, meu crush. Só que elas sentam lado a lado na escola. E a Mitsuki, a Aya não sabe que é a Mitsuki que trabalha lá. E a gente vai acompanhando o relacionamento dela se desenvolvendo até eventualmente ela descobrir que a Mitsuki é uma menina, inclusive que elas estudam juntas e tudo mais. É um livro muito legal, muito divertido. Eu acho que retrata muito bem como é se apaixonar, sobre como você conhecer uma pessoa e estar se apaixonando por ela. Muda completamente a sua percepção sobre várias coisas. Eu amo esse primeiro volume. Ele é muito de ficar tipo... O segundo volume a gente já vai acompanhar elas estão com essa amizade pré-estabelecida, já estão com mais à vontade uma com a outra, mas a gente acompanha outros dilemas. Aqui elas estão acabando o ensino médio. O que será que vai acontecer delas? Elas vão conseguir continuar a permanecer amigas, mesmo se elas vão estudar em faculdades diferentes ou até em países diferentes? O que vai acontecer com o relacionamento delas? E, meu Deus, será que eu gosto dela mais como amiga ou como outra coisa? Sabe? E, enfim, eu amo muito. Fiquei sabendo por aí, um passarinho me contou
contou, pode ser que eu esteja espalhando essa fake news, mas vai sair anime e eu não vejo a hora, porque é um mangá muito bom, muito fofinho. E foi isso tudo que eu li nesse mês de junho. E é isso, espero que vocês tenham gostado, beijo e vejo vocês no próximo vídeo.